Um grupo de empresários pernambucanos se reuniu hoje no Recife para defender as reformas trabalhista e da Previdência que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. 50 empresários representaram 200 empresas que juntas são responsáveis por 250 mil empregos. Eles se reuniram neste auditório de um empresarial no bairro de Boa Viagem para discutir assuntos que consideram importantes para o país. Os empresários se posicionaram totalmente a favor das reformas previdenciária e trabalhista para manter os empregos. Eles também afirmaram que está difícil arriscar dinheiro e patrimônio para construir um futuro. Querem leis aplicáveis nas relações de trabalho e emprego. O empresário hoje ele não sabe o que vai acontecer no amanhã. O que ele gasta hoje, ele programa para gastar e amanhã aparece um monte de coisas que não estavam previstas. Quando a gente fala da reforma, a reforma vai garantir que aquilo que acontece, que foi assinado entre o patrão e o empregado, vai ser cumprido. Ninguém quer tirar dinheiro de ninguém, ninguém quer tirar benefícios de ninguém. O que nós queremos é poder pagar as contas dos nossos empregados todos os dias, crescer e construir sonhos, construir legados para a população como um todo e para nós empresários também. Para a classe empresarial, a Previdência garante privilégios a poucos e a conta explode nos cofres públicos. Pelo reequilíbrio das contas públicas, você vai ter recurso para investir em educação, em saúde, em infraestrutura, você investir no desenvolvimento do país. Do jeito que está hoje, essa conta não fecha de maneira nenhuma. E o que vai acontecer? Se ela não fecha, você tem que aumentar impostos, você vai aumentar a arrecadação tributária e vai dificultar ainda mais a vida dos trabalhadores brasileiros. Estamos diligentes, conversando com os parlamentares o tempo todo e esse é um trabalho, o LIDE faz um trabalho de empoderamento da comunidade empresarial. E isso é louvável na medida em que o empresário passa a agir de maneira preventiva e não mais reativa. Ele não é mais o último a saber, ele agora se posiciona antes que as coisas aconteçam. E Pernambuco é pioneiro nesse sentido. As reformas trabalhistas e da Previdência que estão em discussão no Congresso Nacional foram defendidas por um grupo de empresários pernambucanos. Eles participaram de um encontro ontem no Recife, onde também avaliaram a economia. 50 empresários representaram 200 empresas que juntas são responsáveis por 250 mil empregos. Eles se reuniram neste auditório no bairro de Boa Viagem para discutir assuntos que consideram importantes para o país. Os empresários se posicionaram totalmente a favor das reformas previdenciária e trabalhista para manter os empregos. Eles querem leis aplicáveis nas relações de trabalho e emprego. A reforma vai garantir que aquilo que acontece, que foi assinado entre o patrão e o empregado, vai ser cumprido. Ninguém quer tirar dinheiro de ninguém, ninguém quer tirar benefícios de ninguém. O que nós queremos é poder pagar as contas dos nossos empregados todos os dias, crescer e construir sonhos. Para a classe empresarial, a Previdência garante privilégios a poucos e a conta explode nos cofres públicos. Essa conta não fecha de maneira nenhuma. E o que vai acontecer? Se ela não fecha, você tem que aumentar impostos, você vai aumentar a arrecadação tributária e vai dificultar ainda mais a vida dos trabalhadores brasileiros. A economia precisa de dinamismo, precisa de mudança, precisa de transformação, precisa de gestão e competência. E as regras como estão hoje engessam a relação de trabalho e dificultam essa flexibilização e essa geração de emprego. O grupo de líderes empresariais de Pernambuco não só se posiciona a favor das reformas, mas também diz o que vem fazendo pelas aprovações no Congresso. O empresário passa a agir de maneira preventiva e não mais reativa. Ele não é mais o último a saber, ele agora se posiciona antes que as coisas aconteçam. E Pernambuco é pioneiro nesse sentido. Empresários pernambucanos se reuniram hoje para pedir a aprovação de reformas trabalhistas e previdenciária, que tramitam no plenário nacional. Os executivos locais ressaltaram que as medidas são essenciais para garantir a retomada dos empregos no Brasil. A coletiva reuniu 40 dos maiores empresários pernambucanos neste empresarial, que fica em Boa Viagem. O objetivo foi divulgar oficialmente o posicionamento favorável dos empresários pernambucanos às reformas trabalhista e previdenciária, como os principais meios de enfrentar a crise no país.
Nós somos totalmente a favor das reformas e nós acreditamos que existe uma guerra de informação que desinforma o trabalhador. O que está acontecendo é uma atualização. Sem atualização, você não tem competitividade, não tem regra, você não consegue fazer com que o empresário invista, ele simplesmente não investe aqui e ele vai empregar no Paraguai. Este advogado empresarial diz que as reformas podem, principalmente, mudar o quadro atual da relação entre poder público, empresários e empregados, onde é o governo quem menos contribui e mais tira da economia. Quem fica com a parte grande do dinheiro é o Estado, que é um incompetente, é o Estado que gera mal, é corrupto e não dá os serviços que o próprio empresário tem que cobrir e completar, seja através de plano de saúde, seja através da alimentação, de transporte, coisa que o Estado deveria dar ou suprir. Múcio Novaes, empresário do Grupo Excelsior, um dos maiores do Estado, acredita nas reformas, mas defende que elas só vão surtir o efeito desejado se todas forem aprovadas: trabalhista, previdenciária, tributária e política. Sem as reformas, principalmente sem a reforma previdenciária, a solução do outro lado para o Estado vai ser aumentar imposto, aumentar a arrecadação tributária para fazer frente aos gastos, ao desequilíbrio da conta pública e aos principalmente agora, aos primeiros sinais de insolvência que o Estado vai começar a ter nas suas contas públicas. O empresário Jorge Petribu, presidente do Grupo Petribu, ressaltou a gravidade da crise, que tem feito empresários buscarem negócios fora do país. Para ele, a hora não é de fugir, mas de enfrentar a situação. Você perguntar a maioria dos empresários, está aí exemplo de grupos tradicionais vendendo as empresas para grupos estrangeiros e tendo casa fora do país e tal. Não adianta fugir, adianta consertar o país. Os empresários pretendem pressionar o poder público estadual para que engrosse o couro na aprovação das reformas no Congresso Nacional. E empresários pernambucanos se reuniram para pedir a aprovação de das reformas trabalhista e previdenciária que estão tramitando no plenário nacional. Os executivos ressaltaram que essas medidas são importantes para garantir a retomada dos empregos no país. A coletiva reuniu 40 dos maiores empresários pernambucanos neste empresarial, que fica em Boa Viagem. O objetivo foi divulgar oficialmente o posicionamento favorável dos empresários pernambucanos às reformas trabalhista e previdenciária, como os principais meios de enfrentar a crise no país. Nós somos totalmente a favor das reformas e nós acreditamos que existe uma guerra de informação que desinforma o trabalhador. O que está acontecendo é uma atualização. Sem atualização, você não tem competitividade, não tem regra, você não consegue fazer com que o empresário invista, ele simplesmente não investe aqui e ele vai empregar no Paraguai. Este advogado empresarial diz que as reformas podem, principalmente, mudar o quadro atual da relação entre poder público, empresários e empregados, onde é o governo quem menos contribui e mais tira da economia. Quem fica com a parte grande do dinheiro é o Estado, que é um incompetente, é o Estado que gera mal, é corrupto e não dá os serviços que o próprio empresário tem que cobrir e completar, seja através de plano de saúde, seja através da alimentação, de transporte, coisa que o Estado deveria dar ou suprir. Múcio Novaes, empresário do Grupo Excelsior, um dos maiores do Estado, acredita nas reformas, mas defende que elas só vão surtir o efeito desejado se todas forem aprovadas: trabalhista, previdenciária, tributária e política. Sem as reformas, principalmente sem a reforma previdenciária, a solução do outro lado para o Estado vai ser aumentar imposto, aumentar a arrecadação tributária para fazer frente aos gastos, ao desequilíbrio da conta pública e aos principalmente agora, aos primeiros sinais de insolvência que o Estado vai começar a ter nas suas contas públicas. O empresário Jorge Petribu, presidente do Grupo Petribu, ressaltou a gravidade da crise, que tem feito empresários buscarem negócios fora do país. Para ele, a hora não é de fugir, mas de enfrentar a situação. Você perguntar a maioria dos empresários, está aí exemplo de grupos tradicionais vendendo as empresas para grupos estrangeiros e tendo casa fora do país e tal. Não adianta fugir, adianta consertar o país. Os empresários pretendem pressionar o poder público estadual para que engrosse o couro na aprovação das reformas no Congresso Nacional.
E olha, gente, 50 empresários pernambucanos responsáveis pela geração de 250 mil empregos se reuniram hoje pela manhã no bairro de Boa Viagem para defender as reformas trabalhista e previdenciária. Eles representam 200 donos de empresas responsáveis pela geração de 250 mil empregos em Pernambuco. Para eles, as reformas são fundamentais para alavancar a economia. Sem atualização, você não tem competitividade, não tem regra, você não consegue fazer com que o empresário invista, ele simplesmente não investe aqui e ele vai empregar no Paraguai. Sobre as críticas feitas à reforma da Previdência em relação à idade mínima e o tempo de contribuição, o dono do Grupo Petribu admitiu que a reforma não é a ideal. Pode ser que a reforma previdenciária não seja a ideal, mas é um começo. E você não pode querer o ótimo sem vir para o bom. Então vamos para o regular, vamos passar para o bom, depois vai para o ótimo. Porque não vai sair nunca um projeto 100%. Os empresários também defendem ser possível uma negociação equilibrada entre patrões e empregados, se sobrepondo à lei. No mundo todo isso acontece e eu acredito muito na transparência do patrão, dos sindicatos, na relação entre todos para garantir que isso tenha tranquilidade para todos.